Mas só quem já foi lá, só quem pisou na terra, no campo missionário, tem ideia do que aqueles missionários vivem, do privilégio que eles têm. Quando nós cantamos essa música aqui, que estamos gastando a nossa vida, perdendo tudo por amor e com alegria, eu posso te dizer, a gente não vive o que eles vivem. Aqueles missionários são pessoas que podem cantar com muita autoridade e propriedade essa música. Estão gastando a vida deles para Jesus, amando a Deus e amando pessoas, perdendo tudo o que para esse mundo tem valor, mas sempre com alegria. Que experiência nós vivemos vendo isso na prática e ver o quanto nós podemos crescer nesse amor por Jesus. O que temos feito com a nossa vida, com o tempo que o Senhor tem nos dado? Será que temos de fato gastado a nossa vida por Jesus, como acabamos de cantar? Será que de fato temos perdido tudo, aquilo que não tem valor eterno, por amor ao Senhor? Tem uma pergunta que algumas semanas atrás eu comecei a refletir. E essa pergunta é: se você descobrisse que tem apenas alguns meses de vida, no que você gastaria os seus últimos dias? Se você recebesse a notícia hoje, de que você só tem mais alguns meses de vida, como você passaria a viver esses últimos dias? No que você gastaria os seus dias? O que realmente importa quando chegar o fim da nossa vida? Eu refleti muito nessa pergunta porque eu recebi a notícia algum tempo atrás de que um jovem que eu e a minha esposa conhecíamos lá em Curitiba, nós conhecíamos o casal, ele com 36 anos descobriu que estava com um câncer muito agressivo. E aos 37 anos ele soube que tinha apenas alguns meses de vida. E ele toma uma decisão então, de gravar alguns vídeos. Vídeos que pudessem colocar em palavras aquele sentimento dele de saber que estava no fim da sua vida aos 37 anos. De poder fazer uma reflexão daquilo que ele viveu, do que realmente importou. E quando eu assisti aquele vídeo, eu passei a me questionar sobre isso. Indo agora para a Amazônia nessa semana, eu me questionei mais ainda. Vendo aquelas pessoas, aqueles missionários dedicando 100% dos seus dias ao Senhor, abrindo mão de todo o conforto e luxo desse mundo para amar a Deus e amar pessoas, eu me questionei. O que será que vai importar quando chegar o fim? Eu queria assistir com você um trecho desse vídeo, de um dos vídeos que ele gravou. Você vai assistir um trecho de um vídeo do Brian. Brian é esse jovem que eu falei, de 37 anos, que com um câncer terminal, decidiu gravar alguns vídeos, refletindo sobre o que realmente importa nessa vida. Então assista comigo esse vídeo e depois nós vamos repercutir o que ele falou ali. E se você pudesse escolher as suas últimas palavras, o que você diria? Calma, eu sei, eu apenas estou tentando ver o meu copo meio cheio. Talvez essa seja uma das poucas vantagens da minha situação. Eu estou tendo a oportunidade de escolher o que deixar como uma última mensagem. Jesus, mesmo na cruz, usou suas palavras finais para perdoar, amar e confiar no Pai. Eu, enquanto ainda tenho forças, enquanto as dores ainda não obscurecem a minha consciência, eu quero usar esse tempo para compartilhar com você o que tem habitado no meu coração. Oi, eu sou o Brian, tenho 37 anos. Há 2 anos e meio eu fui diagnosticado com câncer e nesses últimos meses a situação tem se agravado bastante. O meu quadro clínico tem evoluído de forma muito rápida, o que tem me feito pensar sobre algumas coisas sobre a vida, sobre essa jornada, e eu queria compartilhar algumas coisas com você.
Mano, o mais importante eu diria que é o que Jesus falou em João 17:3, que a vida eterna é conhecer a Deus e a Ele como Salvador. Eu não consigo ver nada que seja mais importante que isso, sabe? Depois que a gente entrou nesse processo de estar tão perto da morte, isso se evidenciou muito mais assim no meu coração, e eu vivia falando pra Nath: amor, vamos correr para aquilo que é eterno, vamos correr para aquilo que não muda, sabe? Que nada mais é do que a vida eterna que é conhecer Jesus. Então, isso pode parecer subjetivo, mas quando a gente põe em prática, ele é altamente objetivo, porque muda a forma com que eu trabalho, com que eu vejo os meus irmãos, com que eu vejo as minhas finanças, com que eu vejo os meus bens. Eu falava: amor, vamos investir naquilo que é eterno. Vamos chamar os irmãos para estar aqui na nossa casa, vamos compartilhar o evangelho, vamos testemunhar, vamos doar aquilo que a gente pode doar de dinheiro, vamos ouvir aquilo que Jesus tem falado com os irmãos para a gente aprender. Vamos buscar amar o Senhor acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa alma, com todos os nossos bens, porque se a gente tirar um pouco essa questão do câncer terminal, a gente meio que vive uma ilusão, né, de que a gente vai viver para sempre ou muitos anos. Mas tanta coisa pode acontecer que de repente você morre e aí você fala: cara, no que eu investi a minha vida? O que valeu? E aí isso é um ponto bom, né? De você estar num momento de morte e você poder olhar de forma mais real para a vida. Cara, minha vida vai acabar. Se não agora, até se Jesus curar, daqui 10, 15, sei lá, 20. Ou eu posso atravessar a rua, o louco vir e passar por cima. Mas eu acho que essa questão de amar o Senhor acima de todas as coisas, de viver olhando para aquilo que é eterno, juntar tesouros no céu, isso para mim é o mais importante. Porque às vezes a gente até tem esse pensamento, a gente vai na igreja, a gente ouve aquilo que amar o Senhor, olhar para as coisas eternas, mas é que a gente tem essa falsa ilusão de que ainda tem muito na vida, né? Não, mas eu ainda vou viver bastante, então eu acabo me permitindo um pouco mais me dar ao luxo de coisas passageiras, me distrair mais com trabalho ou com lazer, essas coisas que são listas. Mas não só diante de um câncer terminal, mas também diante do momento histórico que a gente vive, crendo que Jesus está tão próximo. Eu acho que falta esse senso de urgência. Eu acho que o Senhor está fazendo isso com a igreja, com a gente aqui próximos que conhecem a minha situação, mas com a igreja em geral, né? Com toda essa situação geopolítica. O Senhor está despertando: olha, vamos lá, que não tem mais tempo, não tem muito tempo. E aí você vai continuar gastando a sua vida com essas coisas periféricas. E na verdade aquilo que eu falei, às vezes não é nem as coisas, mas é o jeito que a gente faz as coisas. Eu não vou deixar de trabalhar, mas agora eu vou colocar o meu trabalho na perspectiva da eternidade. Eu não vou deixar de ganhar dinheiro, mas eu vou colocar o meu dinheiro na perspectiva da eternidade. As minhas amizades, os meus bens, o meu tempo. Como que eu vou otimizar isso para gerar tesouro no céu? Que o próprio Jesus nos exortou, onde o ladrão não rouba e a traça não corrói e vai durar para sempre. Então, é isso. Duas semanas depois de gravar esses vídeos, essa série de vídeos, o Senhor chamou o Brian. Ele partiu há menos de um mês.
Inclusive eu quero deixar aqui o meu abraço para Nath, né, esposa viúva do Brian, para Karen, irmã dele, amigas que conhecemos. Estamos em oração por vocês, que o Espírito Santo continue consolando. Mas o Brian, ele deixou um legado com esse testemunho, essa reflexão. O que importa no fim? Diante de tudo que conquistamos e vivemos ao longo da nossa vida, quando chegar o fim, o que de fato importou no fim das contas? Se você ainda não se deu conta disso, eu preciso te dizer uma verdade difícil, que é: você está morrendo. Eu estou morrendo. A partir do momento em que nascemos, já estamos morrendo. Só não sabemos a hora que isso chegará. Para alguns mais cedo, para alguns mais tarde. Mas não temos o controle sobre nada na nossa vida. Uma das únicas certezas que temos nessa vida é que se Jesus não voltar, todos nós aqui morreremos. Então precisamos viver nessa vida curta que temos aquilo que de fato importa. Aquilo que de fato vale a pena e tem um valor eterno. Eu não sei se você percebeu, mas nesse vídeo o Brian, ao dizer aquilo que ele começou a fazer no final da sua vida, ao saber que já não tinha muito tempo, era aquilo que realmente importava: amar a Deus e amar pessoas. Você percebeu o que ele falou? Começou a trazer pessoas para a casa dele, amar as pessoas, investir o seu tempo e os seus recursos no reino de Deus. Agora, aquela pergunta que foi feita para ele, é a pergunta que eu quero refletir com você nessa manhã. Entre tudo que você já viveu, sentiu e conquistou, o que realmente importa no fim das contas? Quando ele diz, vamos correr para aquilo que é eterno, ele está dizendo, deixa para trás tudo aquilo que não tem nenhum valor na eternidade. Viva aquilo que realmente vai produzir frutos para a tua vida hoje, mas também para a eternidade. E amar a Deus e amar pessoas é o segredo para essa vida com um propósito. O segredo para viver uma vida feliz e realizada não é conquistar coisas. É viver uma vida onde você amou ao Senhor e onde você amou as pessoas, porque nós fomos criados para isso. Em Mateus capítulo 22, Jesus ele fala sobre isso. Ele nos diz o que realmente importa para a nossa vida. O que realmente tem valor nessa vida. Se você puder abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 22, do verso 34 em diante. A Bíblia diz assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Nesse texto, Jesus está diante de um questionamento muito relevante. No texto anterior, Jesus havia deixado os saduceus, que eram um grupo de religiosos, de mestres da lei da época, sem resposta. Então os fariseus, que eram um outro grupo de mestres da lei, eles se reúnem e dizem assim: não podemos deixar isso como está.
Senão esse Jesus vai começar a ganhar cada vez mais autoridade. Precisamos fazer uma pergunta aqui que ele não vai saber responder. Então eles fazem essa pergunta para ele: Jesus, qual que é o mandamento mais importante? Mas Jesus, com muita sabedoria, ele responde, ele não tem medo de responder. E ele vai dizer: os 2 mandamentos mais importantes são amar a Deus e amar as pessoas. Precisamos lembrar que naquele tempo, a lei, que hoje nós conhecemos como os 5 primeiros livros da Bíblia, aquela era a lei do povo judeu, ela era o próprio relacionamento com Deus. Era a forma como as pessoas podiam se aproximar de Deus, cumprindo a lei. Não tinha nada mais importante para a vida de um judeu do que a lei, do que o cumprimento da lei. Então aquela pergunta, ela tinha uma grande profundidade. Jesus, ele diz, tudo aquilo que realmente tem importância, que é a lei, ela pode se resumir em 2 coisas: amar a Deus e amar ao próximo. E Jesus não trouxe nenhuma novidade para os judeus, porque isso já era bem conhecido. Em um dos textos que inclusive o Leandro leu aqui, no nosso momento da Igreja em Movimento, Deuteronômio 6, versículo 5, que já estava lá no Pentateuco, na lei dos judeus, que dizia assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E esse era um texto muito importante para os judeus. Esse texto de Deuteronômio 6, alguns dos versículos, é o que chamamos de Shema Israel. Era uma oração que os judeus faziam e fazem até hoje, todos os dias. Eles repetem essa oração diariamente. Então os judeus conheciam esse mandamento. Mas amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e forças, não é só um sentimento. Envolve vida, envolve prática, obediência e fidelidade a Deus. O 2º mandamento também não era uma novidade para eles. Lá em Levítico capítulo 19, verso 18, já estava escrito na lei: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então Jesus traz aquilo que os judeus já conheciam, e os fariseus já tinham conhecimento, para dizer: toda a lei depende de você obedecer essas 2 principais. Se você ama a Deus de todo o seu coração, alma, forças e entendimento, se você ama o próximo como a si mesmo, você vai cumprir toda a lei. Por isso ele finaliza dizendo: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A resposta de Jesus aqui não consistia num pensamento novo, em uma novidade para ele, mas na recordação daquilo que todo homem judeu pronunciava cada manhã e noite, que é a oração do Shema Israel. Jesus sintetizou a lei no amor, não em rituais, em preceitos religiosos. O amor a Deus e o amor ao próximo é o fim último da lei de Deus. Qual era o fim de toda a lei que foi escrita e dada por Deus ao povo de Israel? Qual era o fim? Era o amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. O que Jesus estava dizendo aqui é: quem ama, cumpre a lei. Então, se olharmos para aquela reflexão inicial e olharmos para esse texto onde Jesus resume tudo aquilo que deveria pautar a nossa vida, nós podemos aprender algumas lições que respondem a essa pergunta. Entre tudo que você já viveu, sentiu e conquistou ao longo da sua vida, o que realmente importa no fim das contas a partir desse texto? Esse texto nos ensina que primeiro o que importa é o tempo que você investiu amando a Deus.
na sua vida, o que vai importar lá no fim da sua vida é o tempo que você investiu amando a Deus. Quando no verso 37 Jesus diz: ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo entendimento, Ele está falando muito mais do que um sentimento. Há 2 anos atrás eu preguei uma mensagem aqui chamada De Todo o Coração. E nessa mensagem nós buscamos na palavra a compreensão do que a Bíblia queria dizer com esse termo, de todo o coração, pois esse é um termo que aparece várias vezes nas Escrituras. E de forma bem resumida, nós entendemos que coração na Bíblia não se refere ao nosso órgão, coração, que conhecemos hoje, mas se refere ao centro da nossa existência. Então, quando a Bíblia fala de todo o coração, a Bíblia está falando com tudo que você tem e você é. O centro de todo o seu ser, tudo aquilo que você é. Ou seja, quando a Bíblia fala que devemos amar a Deus de todo o nosso coração, a Bíblia está falando amar a Deus com tudo que você é, com tudo que você tem. Ele deve ser a pessoa mais importante da sua vida. Ele deveria ser a prioridade no seu dia. Podemos dizer que investir o nosso tempo amando a Deus de todo o coração é gastar toda a nossa vida aos pés de Jesus. É gastar a nossa vida por Deus e para Deus. Você tem investido o seu tempo para amar a Deus? Você tem gastado a sua vida por Jesus, na presença de Jesus? Se talvez essa pergunta para você ela possa ser um pouco subjetiva, queria trazer algumas reflexões que podem nos ajudar a fazer uma avaliação de nós mesmos. Se temos conseguido gastar a nossa vida amando ao Senhor. Por exemplo, quantas horas por dia você investe lendo a Bíblia e orando? Quanto tempo do seu dia você reserva em silêncio para dedicar ao Senhor através da palavra, lendo a palavra e orando, conversando com o Senhor? Essa é uma das perguntas que nos ajuda a entender se de fato temos gastado a nossa vida amando ao Senhor. Quanto tempo por dia você investe adorando ao Senhor intencionalmente? Ou seja, não é simplesmente eu colocando um louvor de fundo, mas é um tempo que eu intencionalmente estou adorando ao Senhor. Quanto tempo do seu dia? Todos os dias você faz isso? Você investe tempo adorando ao Senhor? Sobre aquilo que a Bíblia ensina, que você já conhece, você ouve aqui, você lê. Você tem obedecido tudo aquilo que a Bíblia ensina? Você tem obedecido os ensinamentos que Jesus deixou? Isso ajuda na nossa autoavaliação de se temos amado ao Senhor. Porque João 14:21 vai dizer que quem tem os mandamentos de Jesus e lhes obedece, esse é o que ama Ele. Jesus disse isso: quem tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Ou seja, eu não posso amar ao Senhor se eu não obedeço aquilo que Ele ensinou. O que tem te impedido de amar mais a Deus? O que tem te impedido de investir mais tempo com o Senhor? O Brian fez uma pergunta no vídeo que eu queria reforçar. Você vai continuar gastando a sua vida nas coisas periféricas? Ou seja, você vai continuar colocando na tua agenda, no nosso tempo que já é limitado, coisas que não nos levam a amar a Deus, não nos levam a amar pessoas, só nos fazem perder tempo e não tem nenhum valor para a eternidade. Até quando vamos gastar o nosso tempo com essas coisas? Coisas que não produzem um valor eterno.
uma missionária chamada Ellen Roosevelt, escreveu certa vez sobre esse versículo de Mateus 22, 34 em diante, falando sobre o que de fato representa esse amar a Deus. E ela escreve o seguinte: amar ao Senhor, meu Deus, com toda a minha alma, implicará um custo espiritual. Terei de entregar-lhe a minha vontade, o meu direito de decidir e escolher, e todos os meus relacionamentos, para que Ele conduza e controle, mesmo quando eu não puder compreender o seu raciocínio. Você já conseguiu viver isso? Você já tem amado ao Senhor de toda a sua alma para conseguir render ao Senhor tudo isso? Amar ao Senhor, o meu Deus, com toda a minha mente, implicará um custo intelectual. Deverei entregar-lhe a minha mente, minha inteligência, o meu poder de raciocinar e confiar que Ele agirá através deles, mesmo quando isso parecer contradizer o bom senso. Amar ao Senhor, o meu Deus, com toda a minha força, implicará um custo físico. Eu devo entregar-lhe o meu corpo para habitar, e através do qual Ele quer Ele escolha saúde ou enfermidade, força ou fraqueza, eu devo confiar totalmente no seu trabalho. Isso é amar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, nossa mente e as nossas forças. Então, se pensarmos entre tudo aquilo que já vivemos, sentimos e conquistamos, você tem vivido ao longo da sua vida aquilo que de fato importa no fim? Você tem amado ao Senhor? A segunda lição que eu aprendo nesse texto é que no fim vai importar também o tempo que você investiu amando pessoas. Uma das coisas que ao chegar no fim da nossa vida nós não vamos nos arrepender e vai ter valido a pena é todo o tempo ao longo da vida que investimos amando pessoas. No verso 39, Jesus diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Sabe, nessa viagem eu vivi realmente uma das experiências mais incríveis da minha vida. E eu pude conhecer pessoas, missionários, que gastam a sua vida amando pessoas. Pessoas que amam o próximo de uma forma que muitas vezes a gente não tem nem noção de que isso exista. Eu voltei cansado fisicamente da viagem. Até ontem à noite eu estava sem voz. O Senhor que renovou a voz para hoje. Mas espiritual e emocionalmente eu voltei completamente renovado. Voltei novo. Porque é algo completamente renovador ver pessoas que amam pessoas. E de você poder amar as pessoas. Algo que nós não estamos habituados aqui. Eu compartilhei no barco com o nosso grupo que foi, como o Senhor me constrangeu lá, porque eu ia em casas de pessoas que eu não conhecia. Eu abordava pessoas na rua que eu não conhecia, nunca tinha visto antes. Mas por amor àquelas pessoas, eu conversava. Eu falava do amor de Jesus. Eu ouvia as histórias deles. Mas sabe por que o Senhor me constrangeu? Porque eu percebi que eu não preciso ir para a Amazônia para fazer isso. Eu deveria fazer isso no meu condomínio onde eu moro. Quando eu vou no mercado. Quando encontro alguém na rua. Porque eu nunca converso, puxo um assunto para que aquilo conduza a conversa até o amor de Jesus por ela. Eu tive que atravessar o país para amar pessoas que eu não conhecia. Nessa viagem nós conhecemos vários missionários que deixaram tudo o que tinham para viver em comunidades ribeirinhas. Comunidades simples, casas sem nenhum luxo ou conforto. Muitos saíram de grandes centros urbanos,
com todo o conforto que tinham. E você se pergunta, por que essas pessoas fazem isso? Como eles abandonaram tudo que eles tinham na cidade, a casa, carro, profissão, para ir morar numa casinha de madeira, no meio de uma comunidade isolada de tudo, que só acessa 3, 4 dias de barco, as mais perto. Porque elas entenderam que o que importa nessa vida é amar pessoas. Todo o resto não tem valor algum, a não ser que você use para amar pessoas e amar a Deus. A tua profissão, o teu trabalho, o teu dinheiro, se não for usado para amar a Deus e amar pessoas, ele não tem serventia alguma na eternidade. Não importa o título que você alcançou na tua vida, se é de mestre, doutor, pós-doutor, se esse conhecimento e título não fez ao longo da sua vida você amar mais a Deus e amar mais pessoas, ele não vai valer nada na eternidade. Todo o patrimônio que você construiu ao longo da sua vida, se ele não for usado para amar a Deus e amar pessoas, ele não vai ter valor algum na eternidade. Você vai chegar nos últimos dias da tua vida e vai se arrepender amargamente de ter gastado os teus dias buscando isso. Eu não teria tempo para contar todas as histórias que ouvimos nesses dias de viagem. Mas eu quero trazer algumas, para que você saiba aquilo que acontece lá. Uma das missionárias que nós conhecemos no barco foi a Rose. A Rose, desde o primeiro dia, nos amou profundamente. E aos poucos, dia após dia, fomos conhecendo a história da Rose. Sabíamos que ela era uma missionária que tinha deixado tudo para servir ao Senhor na Amazônia. Mas depois de alguns dias descobrimos que ela servia junto com seu marido, pastor Sandro. Eles eram o casal que mentoreavam grande parte daqueles missionários das comunidades ribeirinhas. Dedicaram boa parte da vida deles servindo ao Senhor, amando aquelas pessoas. Mas na pandemia o Senhor chamou o pastor Sandro. A Rose ficou viúva. E sabe o que ela está fazendo? Ela continua como missionária amando pessoas. Porque para ela o que tem valor nessa vida é amar ao Senhor e amar as pessoas que precisam receber o amor de Jesus. Conhecemos também um jovem chamado Natan. O Natan, ele era um enfermeiro que morava em São Paulo e foi numa dessas viagens missionárias de barco com a igreja dele. E lá o Senhor fisgou o coração dele e disse: eu quero te usar aqui. Mas para isso o Natan precisava abrir mão da igreja onde ele estava, da cidade onde ele morava, dos amigos que ele tinha. Ele precisava abrir mão de um concurso público que ele tinha passado, com uma carreira muito promissora. E ele estava lá, servindo ao Senhor. Nem casa ele tinha. Faz anos que ele não compra nada, roupa nada, porque eles não fazem isso lá. Mas se vocês vissem o sorriso no rosto do Natan todos os dias, porque ele entendeu o que realmente importa nessa vida. E vimos isso no Jonathan, no Micael, no Marcos, na Eliama, em todos os missionários que nós conhecemos e nos impactaram nesses dias. Você vai ver a foto de uma casa. Eu tirei a foto para poder guardar de recordação, e todas as vezes que o meu coração quisesse murmurar e reclamar de algo, eu me lembrasse. Essa é a casa de 2 jovens missionários, que também deixaram tudo que tinham para servir ao Senhor no campo missionário. Isso é tudo que eles têm. Essa é a casa deles, que fica no fundo da igreja. Porque os missionários sempre moram no fundo do prédio das igrejas lá. Eles só têm isso. E eles não precisam de nada mais. Eles não querem nada mais. Eles não buscam comprar nada para casa, melhorar a casa deles. Eles não buscam comprar roupas melhores. Eles só buscam 2 coisas na vida deles: amar a Deus e amar as pessoas que estão lá. O Senhor várias vezes me perguntou lá: filho, você abriria mão de tudo se eu te chamasse? Tu
que você tem, do que você conquistou, de onde você mora. Porque se a resposta é não, é porque eu ainda não amo Deus o suficiente. Eu e minha esposa conversamos lá, a gente estava no barco, olhamos um para o outro, depois de ouvir essas histórias e falamos assim, puxa, a gente se achava corajoso e ousado por ter saído de Curitiba para ir para Porto Alegre. Como éramos obedientes a Deus. Mas fomos constrangidos. Queridos, nós não precisamos ir para o campo missionário na Amazônia para amar pessoas. Para dedicar a nossa vida amando a Deus e as pessoas. Você já tem um campo missionário no teu trabalho. Você já tem um campo missionário na sua faculdade. Você já vive em um campo missionário no seu condomínio, na sua família. E o chamado de Jesus para todo discípulo é deixar tudo para trás. Você é discípulo de Jesus? Não é só o Jonathan e o Micael que precisam deixar tudo para trás. Eu e você também precisamos. A diferença é que talvez para nós o Senhor não vai pedir a casa, o carro, a profissão. Mas sabe os teus desejos egoístas, pessoais? Sabe as tuas ambições, ganâncias, tudo isso nós precisamos deixar para trás. Nós temos que viver sabendo que somos peregrinos nesse mundo, que nada que nós temos nos pertence e que só estamos aqui para amar a Deus e amar as pessoas. Seja lá o que o Senhor confiar na sua mão, seja uma boa profissão, seja influência na sociedade, seja recursos financeiros, isso só tem valor se servir para amar a Deus e amar pessoas. Se você não tem conseguido amar as pessoas, se você tem dificuldade em derramar amor pelas pessoas, pode estar faltando duas coisas em você. Uma é você de fato render a sua vida ao Senhor, porque a Bíblia vai nos dizer, em 1 João 4,8, que Deus ele é amor. Então a partir do momento em que o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, passa a morar em você, você tem o amor habitando em você. Então você não vai poder dizer que você não tem amor para dar. A não ser que você não tenha o Senhor em você. Então pode ser que seja isso. Pode ser que falte você falte de fato você entregar e render a sua vida ao Senhor e receber Ele dentro de você para ter a fonte de todo o amor que você precisa. Mas se você já tem o Senhor na sua vida, se você já entregou a vida para Jesus, você já tem todo o amor que você precisa para amar as pessoas. Por que às vezes é tão difícil? Nós costumamos falar aqui na Monte Serrade que muitas vezes as dobras da alma nos impedem de amar as pessoas. O que é isso? Pense em uma torneira. A torneira, imagine que é a fonte de toda a água, a fonte de todo o amor, é Deus. Você é a mangueira que vai se conectar naquela torneira. Ao se conectar naquela torneira e abrir o registro, vai sair o quê? Água. O que deveria sair do outro lado da mangueira? Água. O que pode fazer eu abrir o registro e não sair água do outro lado? Aquelas dobras. Quando a mangueira ela se dobra, e você precisa ir lá e desfazer aquele nó. As dobras na alma, elas nos impedem de amar as pessoas. Às vezes são traumas que vivemos, às vezes são feridas não perdoadas ou que não pedimos perdão. Às vezes é vergonha ou culpa de algo que fizemos. Mas só uma pessoa que pode desfazer essas dobras da alma, e é Jesus. E se você tem dificuldade de amar as pessoas, você precisa orar para que os seus olhos espirituais sejam abertos e você seja liberto pelo Senhor dessas dobras espirituais, essas dobras na alma. E se você tem dúvidas, se você tem amado, investido tempo amando pessoas, eu quero fazer algumas perguntas também. Algumas perguntas de autoavaliação.
Por exemplo, para quantas pessoas você falou do amor de Jesus na última semana? De domingo passado para hoje. Quantas pessoas no seu círculo de relacionamento você pôde falar do amor de Jesus? Porque não há expressão maior de amor por uma pessoa do que falar sobre o amor de Jesus para ela. Quantas pessoas você recebeu esse ano na sua casa para você amar e discipular? Você já abriu a sua casa para acolher e amar pessoas através de uma célula? Porque isso é um exercício de amor. Não são todas as semanas que o líder que recebe a célula na casa está feliz da vida porque vai receber. Quem é anfitrião de célula sabe o que eu estou falando. Tem dias que o trabalho foi difícil, foi desgastante. Você viveu dias difíceis e você tem que chegar, arrumar tudo, preparar para as pessoas chegarem, bagunçarem e sujarem. Sabe por que nós fazemos isso? Porque amamos aquelas pessoas. Se não for o amor, não tem sentido algum. Entre tudo que você já viveu, sentiu e conquistou, o que realmente importa no fim das contas? A terceira lição, que eu vou falar bem resumidamente, porque o nosso tempo já foi, mas só para não perdermos, ela está dentro do próprio versículo 39. Quando Jesus diz, ame o seu próximo como a si mesmo, existe um outro mandamento que está implícito nesse. Nós ouvimos disso recentemente, o ano passado, do pastor Armando Bispo. Ele que esteve aqui na nossa igreja, junto com o Baruch. E nós tivemos um tempo com a equipe pastoral e o pastor Armando Bispo, e ele trouxe esse texto para nós. E ele então abriu os nossos olhos para esse detalhe no texto. Existe um mandamento implícito aqui, amar a si mesmo. Se você não amar a si mesmo, como você vai amar o próximo como a si mesmo? Por isso a terceira lição é o tempo que você investiu amando a você mesmo. Mas aqui é muito importante a gente fazer um paralelo daquilo que o mundo entende por amar a si mesmo e aquilo que a Bíblia entende por amar a si mesmo. O mundo vai te dizer, ame a si mesmo, tenha amor próprio, faça aquilo que te faz feliz, corra atrás dos seus desejos. Mas qual é o padrão bíblico para amar a si mesmo? É ame a si mesmo, mas negue a si mesmo. Negue os seus desejos, as suas vontades. Tome sua cruz. Amar a si mesmo na perspectiva bíblica não é fazer o que você gosta. É fazer aquilo que é preciso para você cuidar de você. É negar a si mesmo e todos os desejos que não glorificam a Deus na sua vida. Por exemplo, é cuidar da alimentação. Para você parar de se matar aos poucos com aquilo que você coloca na sua boca. É fazer exercícios físicos, cuidando do templo do Espírito Santo. É tudo aquilo que você já sabe, tomar água, dormir bem, evitar o estresse. Nós já sabemos disso. Mas nós achamos que amar a nós mesmos é buscar as coisas que nós gostamos. Sendo que eu amo a mim mesmo quando eu deixo as coisas que eu desejo e passo a fazer aquilo que eu preciso para viver bem. Você pode se perguntar, mas por que isso importa? Por que isso teria algum valor na eternidade se esse corpo aqui vai virar pó? Mas é porque a resposta está no versículo. Ame ao próximo como a si mesmo. Você ama a si e cuida de si para que você possa estar bem para amar os outros. Viver bem nessa terra e com qualidade de vida não é para você desfrutar uma vida boa. É para que você tenha mais tempo e qualidade para abençoar os outros. Veja o exemplo do nosso querido pastor Oswaldo, que está aqui. Pastor Oswaldo, que é um exemplo para todos nós de um homem de Deus,
mas também de cuidado com a sua saúde. Aos 92, pastor, 92 anos? 92 anos, ele vem aqui pregar, e prega com mais energia que eu, que tenho 30. Ele ama as pessoas por onde ele passa, evangeliza no condomínio dele. Conhecemos aquilo que ele faz. Sabe por quê? É alguém que se cuidou ao longo da vida para amar melhor as pessoas. Se hoje ele pode estar aos 92 anos fazendo isso, pregando aqui, é porque ele amou a si mesmo, para poder amar as pessoas. E isso tem valor eterno. Esses dias eu vi um vídeo na internet que dizia assim: você morreria pelos seus filhos? Quem aqui é pai? Levanta a mão. Pai ou mãe? Você morreria pelos seus filhos? Sim, obviamente. Mas aí ele coloca assim: mas morrer pelos filhos é fácil. Agora, você comeria bem por eles? Você praticaria exercício por eles? Aí é difícil. Porque o seu filho, para ser amado por você, ele vai precisar de pais com saúde, que cuidam de si. Por isso, amar a si mesmo não é fazer o que você gosta e satisfazer as suas vontades. Está muito mais relacionado com a qualidade de vida, para que você possa amar melhor a Deus e amar melhor as pessoas com mais tempo e mais qualidade. Eu quero finalizar lembrando da pergunta que nos acompanhou ao longo dessa mensagem. Entre tudo que você já viveu, sentiu e conquistou, o que realmente importa no fim das contas? O que importa é aquilo que é eterno. Aquilo que tem valor para a eternidade. Todo o resto, você vai se arrepender de ter corrido atrás e gastado o seu tempo. Quando o Brian ele fala no vídeo que não é deixar de trabalhar, é colocar o seu trabalho na perspectiva da eternidade. Não é deixar de ganhar dinheiro, é colocar o seu dinheiro na perspectiva da eternidade. O que ele está dizendo é: você não precisa muitas vezes deixar de fazer o que você faz, mas você precisa ressignificar. Você precisa olhar para tudo aquilo que o Senhor colocou na sua mão como ferramentas para amar pessoas. Ferramentas para espalhar o amor de Jesus, para ganhar pessoas para Jesus. Nem todos Deus irá chamar para deixar tudo que tem. Irem para o campo missionário na Amazônia, na África ou qualquer outro lugar. Nem todos têm esse privilégio. Mas todos nós temos o privilégio de amar ao Senhor com tudo que nós fazemos e de amar as pessoas que Ele coloca à nossa volta. Se tem algo que essa viagem me ensinou, é que qualquer pessoa que está no meu campo de visão pode ser amada por mim, pode receber o amor de Jesus através da minha vida. Eu quero orar nessa manhã com discípulos de Jesus, que têm entendido que precisam gastar e investir as suas vidas naquilo que tem valor eterno. Investindo o seu tempo amando ao Senhor e amando pessoas. Aqueles que não querem mais ser apenas mais um membro de igreja, que simplesmente vêm a uma celebração, sentam numa cadeira, ouvem a mensagem, mas voltam para viver as suas vidas. Como se o único dia em que eu sou um discípulo de Jesus é o domingo, ou o dia da minha célula. O que o Senhor espera de nós como discípulos é discípulos em tempo integral. Que onde estão, são agentes do reino de Deus. Eu não preciso estar na Amazônia para isso. Eu posso fazer isso por onde eu passo. Na academia onde eu vou, no mercado onde eu faço compras, no trabalho onde todos os dias eu tenho pessoas à minha volta que precisam do amor de Deus. Queria convidar vocês a se colocarem em pé. Talvez nós tenhamos pessoas aqui que estão sentindo algo no coração, um
calor no coração e muitas vezes não sabem nem explicar o que está acontecendo. Talvez você chegou aqui sem nunca ter feito uma oração de compromisso com Jesus, entregando sua vida para Ele. E essa mensagem te despertou para que você precisa viver a sua vida, investindo o seu tempo, amando a Deus e amando pessoas. Não mais deixando o tempo escorrer entre os dedos com aquilo que não tem valor na eternidade. Se você hoje quer fazer um compromisso com Jesus, entregando sua vida para Ele como o seu único e suficiente Senhor e Salvador, eu quero orar com você nessa manhã. Ao fazer essa oração, você recebe do próprio Deus o perdão de todos os seus pecados. Porque a Bíblia vai nos dizer que estávamos separados de Deus. Mas o sangue de Jesus que foi derramado por mim e por você, tem o poder de perdoar os teus pecados. A partir do momento em que você crê nele como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Então ao fazer essa oração, você é perdoado de todos eles. Ao fazer essa oração, você recebe também o Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai nos dizer em Efésios 1 que quando nós entregamos a vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito do próprio Deus, passa a morar em nós. Ele passa a habitar em nós como uma garantia da nossa salvação, como um selo da nossa salvação. Deus, ele não habita mais, como no Antigo Testamento, em templos, em locais físicos. Nós estamos aqui em um auditório, é um prédio, são paredes. Mas Deus, ele habita em nós. Naqueles discípulos que um dia entregaram a vida para Ele. E ao fazer essa oração, você também recebe do Senhor a vida eterna. Isso é o privilégio de passar a eternidade ao lado do Senhor. Desfrutando da eternidade ao lado do Senhor. Se você quer fazer essa oração pela primeira vez na sua vida, feche os seus olhos e repita essa oração comigo. Senhor, eu hoje quero entregar a minha vida para o Senhor. Eu abro o meu coração e te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu peço perdão por todos os meus pecados. Eu me arrependo e quero que o teu Espírito Santo habite em mim. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém aqui nessa manhã que fez essa oração pela primeira vez, dê só um sinalzinho com a sua mão para que a gente possa, amém, aleluia, amém. Há mais alguém? Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Você que levantou a sua mão, eu quero poder orar pela sua vida. Quero poder te cumprimentar. Então eu vou pedir que você venha até aqui à frente. Eu quero poder fazer uma oração que não é mais importante do que a que você já fez, mas é um privilégio como igreja. Nós podemos celebrar ao Senhor esse novo momento. Você pode vir até aqui à frente. Se você fez essa oração, não se constrange. Venha até aqui à frente para que possamos orar juntos. Alguém que eu não... Bem, a oração mais importante vocês já fizeram. No mundo espiritual, essa oração já fez o compromisso de vocês com o Senhor. Mas nós queremos poder como igreja agora, porque a Bíblia vai dizer que a igreja é a família espiritual que nós ganhamos ao entregar a nossa vida para Jesus.
Quando nós nascemos biologicamente, recebemos uma data de nascimento, que é onde você comemora o seu aniversário. Mas hoje é uma nova data de nascimento para vocês. É o dia em que vocês nasceram de novo. O dia em que Jesus entrou na vida de vocês e agora vocês têm 2 datas de nascimento. Na primeira vocês entraram na família biológica. Mas na segunda vocês entraram na família espiritual. E olhem para trás, essa é a família espiritual de vocês agora. Podem olhar para trás. Isso é para vocês lembrarem que vocês não estão sozinhos. Boa parte desse povo aqui um dia fez essa oração de compromisso como você. E nós cremos que o próximo passo, depois que entregamos a vida para Jesus, é o batismo nas águas. Por quê? Porque nós confessamos publicamente aquilo que já aconteceu lá no nosso coração. Vocês já nasceram de novo no coração de vocês. E o batismo representa esse novo nascimento. Então já quero deixar o convite para vocês para o batismo no dia 24, que vai acontecer. Eu vou orar por vocês e ao final da nossa oração, vocês vão poder receber um cafuné de Deus, uma lembrancinha da nossa igreja, aqui nessa sala ao lado. E alguém também vai orar por você, poder orar por algum pedido específico que você tenha. Amém? Senhor, obrigado, Pai, porque a Tua misericórdia é grande e o Teu amor é imensurável. Obrigado porque esse amor hoje alcançou esses discípulos novos aqui na frente. Obrigado porque esse teu amor que agora vai acompanhá-los todos os dias da vida deles. Pai, nesse momento, batiza-os com teu Espírito Santo. Sela a salvação deles, compromisso deles contigo nessa manhã. E que a partir de hoje, essa nova vida que eles vão experimentar, possa ser desfrutada ao lado do Senhor. Que a cada dia, lendo a Bíblia, orando, eles possam ter encontros contigo, encontros na tua presença, e que eles possam encontrar na família da fé pessoas que são discípulos como eles, que o ajudarão nessa caminhada com Jesus. Assim eu os abençoo no nome de Jesus. Amém. Amém. Você que está junto com essas pessoas pode acompanhar eles aqui.